Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela SegVita. Hoje iremos discorrer um pouquinho sobre a CIPA, mais precisamente sobre a sua ata. Então, como fazer a ata da CIPA? Eu quero destacar que esse material já está todo atualizado, não é? A nova CIPA, né, entrou em vigor aí no dia 3 de janeiro de 2022, sempre com oferecimento da SegVita. Quero destacar também, né, galera, que o nome da CIPA foi alterado. Então agora fica da seguinte forma: Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e de Assédio. Então essa nova nomenclatura entrou em vigor no dia 20 de março de 2023. SegVita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, veja bem, o que são atas, né? Então, antes da gente ver como é que se faz para elaborar a ata da CIPA, o que é que vem, o que eu tenho que colocar de informações importantes dentro da CIPA, é interessante que a gente saiba o que são atas, né? Eu tenho uma ata, é um documento formal, e esse documento ele tem um corpo, correto? Então, o que vai ser falado, o que vai ser discutido naquela reunião vai ser posto em ata. E o que é discutido naquela reunião em específico, né, a gente pode estar trazendo ali uma ata de uma reunião que já está trazendo resultados, ou então a gente vai estar levantando discussões para chegar em algumas resoluções, chegar nas ações que serão realizadas. Então a ata é esse documento formal de suma importância para a gente saber o que vai ser discutido e o que foi evoluído ali nas ações que foram ou serão realizadas. Passado esse momento, agora sim eu falo com vocês sobre a questão do preenchimento da ata da CIPA. Galera, olha só. Nas minhas andanças de técnico em segurança, né, na experiência que eu já tenho, eu sempre falo isso também em sala de aula. Galera, o preenchimento da ata tem que existir clareza. Ou seja, eu tenho que ter um documento bem redigido. Eu tenho que colocar palavras inteligíveis. Pessoas vão ler esse documento daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos. E nessa época, o que está escrito tem que ser entendido. É interessante que a pessoa que for redigir esse documento tenha um conhecimento básico, não é para ser professor de gramática, tenha um conhecimento básico de gramática, da língua portuguesa, para ter clareza nas palavras, que muitas vezes a pessoa troca uma palavra por outra, achando que as duas são equivalentes, e na verdade não são, tem outro sentido, tem outro significado, e isso destrói o contexto do que está sendo dito. Lembrando que o documento, a ata da CIPA, amanhã depois ela pode sim, existe essa possibilidade de ser mandada ali para um tribunal, para uma audiência, de uma demanda ali, de um litígio do trabalhador com a empresa, de uma situação de acidente, de uma fiscalização, pode ser exigido, e lá quando o cara vai ler, lá o promotor ou a pessoa que está fiscalizando a instituição for ler ali o que está escrito na ata, vai ver uma palavra que não tem nada a ver com o contexto, porque o cara que redigiu a ata na época, ele achava que aquela palavra era o que ele pensava que fazia parte do contexto, mas na verdade era uma palavra desconexas. Então cuidado, seja claro no que vai ser escrito, para que as pessoas em qualquer momento, em qualquer época que pegar esse documento, consigam entender o que está escrito. Objetividade, seja objetivo ao redigir a ata, não fique fazendo arrodeios. Por exemplo, se na empresa está tendo um problema com a água, falta de água, ou tem a água, mas é salobra, as pessoas estão reclamando de dor na barriga. Então, se vou debater isso na CIPA, seja objetivo, não fica fazendo arrodeios, coisas que não tem necessidade, seja objetivo naquela petição, seja objetivo naquela discussão. Outra situação também importante é o relato de atividades e decisões. Tem que estar escrito lá.
quais são as atividades que devem ser ali implementadas, que devem ser melhoradas, e quais serão as decisões, quais foram as decisões em relação a essa demanda. Então, basicamente, o preenchimento da ata, basicamente, tem que ter esses 3 pontos. Agora, eu amplio mais esse conhecimento. Um modelo de ata padrão, ela deve incluir a data e o horário da reunião. Isso é básico, galera. Se eu pego uma ata e ela não tem nem data nem horário, a festa termina antes de começar. Tá bom? Participantes, tanto os presentes como os ausentes. Quais seriam as pessoas que deveriam estar ali? Ah, fulano faltou. Tem que citar o nome dessas pessoas, tá? E colocar lá ausente. Pontos de discussões importantes. Quais são os pontos de discussão importantes? Então a gente tem que estar colocando na ata. Ah, o cara está com problema ali de uma situação de uma torneira que quebrou. Sim, mas aquilo ali não é importante para você estar colocando dentro de uma ata. Entende? Você vai colocar coisas importantes dentro da ata. É uma porta de elevador que está quebrada. Não é? É um quadro de distribuição de energia que está sem a tampa e que está gerando curto-circuito. Você vai botar coisas de suma importância dentro da ata. Outras situações também que a gente pode estar elencando são as decisões tomadas durante a reunião. Qual foi a decisão que foi tomada? Você tem que colocar na ata. Se surgir um problema, vai que existe uma possível solução. Então, o que foi que resolveu dessa reunião em relação a esse problema? Então, as decisões tomadas também tem que estar lá. Ações a realizar, né, aquelas resultantes de etapas seguintes. Por exemplo, na ata anterior, na reunião anterior, o que foi resolvido nessa reunião seguinte. Ó, resolveu isso, isso e isso, mas ainda tem essa e essa pendência. Ações a realizar, resultantes e etapas seguintes. Então vamos dar continuidade aí nessas partes que ficaram ali faltando para ser resolvidas. E também a data e o horário das reuniões seguintes. Qual vai ser a data da próxima reunião? Qual será o horário? Já tem que estar nessa ata atual, né, a data e o horário das seguintes reuniões. Então são coisas importantes que você tem que estar colocando dentro de uma ata. Também destacando algumas dicas de como você deve estar efetuando ali a ata de reunião da CIPA. Galera, as datas numéricas devem ser escritas por extenso para evitar adulterações. Então, por exemplo, aqui, ó, aos 4 dias, eu não coloquei aqui o número 4, eu coloquei o 4 escrito por extenso. Aos 4 dias do mês de abril de 2022, por extenso, aqui também já está um equívoco, tem que ser por extenso, às 9h30, 9 horas e 30 minutos, por extenso, para evitar adulterações. Lembra que eu falei logo no início, essa ata ela pode ser um documento judicial. E algumas pessoas interessadas na alteração da data, do horário, pode pegar ali o número 1, por exemplo, e transformar em um número 7. Isso muda tudo, tá bom? Então que seja interessante isso daí. Se bem que as atas atuais são redigidas via ali ao próprio documento do Word, né? A gente redige ali, mas que seja interessante mesmo nessas condições que essas atas sejam escritas, essas datas, esses números sejam escritos por extenso, tá bom? Também, galera, todos os presentes da reunião devem assinar, tanto os membros da comissão quanto os demais. Então, todos que estão presentes na reunião, eles devem estar assinando a ata. Devem ser registradas na ata as seguintes informações, e eu cito: tipo de reunião, nome dos presentes, pauta dos assuntos, discussões e decisões tomadas. Isso já foi difundido, então que fique destacado isso daí. O secretário, ele deverá ali colher a assinatura de todos os presentes ali na reunião. A ata, ela deve ser escrita sem parágrafos e, em caso de erro, o documento não deverá ser rasurado. Deve-se empregar a expressão onde se lê, leia-se. Preste atenção também que essa orientação ela é importante.
Porém, com o advento da internet, com o advento, né, do computador, com a popularização das mídias e também com a atualização da NR5, a gente já sabe que esses documentos eles podem ser redigidos ali via computador e impresso na hora. Então esses erros aí eles serão fáceis de ser corrigidos, tá? Então isso aí seria mais de uma condição de que se fosse fazer essa ata via caneta, né, na mão, mas aí não é o caso mais da nossa realidade hoje. Mas porém fica aí informação importante, ó. A ata deve ser escrita sem parágrafo, tá bom? E evitar erros. A escrita deve ser clara e objetiva. Foi o que eu falei lá no início, na introdução do nosso vídeo. A escrita clara e objetiva, sem arrudeios. Quem deve assinar a ata da reunião da CIPA? Eu cito para você, tá lá na letra da NR5, da nova NR5. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. Quem são? Todas as pessoas que estiverem ali dentro. Item 5.6.3.1. As atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA. Agora aí eu não entra mais convidados, tá bom? Os convidados eles podem assinar a ata da CIPA, conforme o item acima. Já no item abaixo, as atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. É aquilo que a gente vem falando. Então, a ata da CIPA ela pode também ser enviada por meio eletrônico. A bem da verdade, a reunião da CIPA ela tem que acontecer nas instalações da empresa. Porém, um integrante da CIPA que estiver fora, estiver em outra cidade ou não estiver na localidade no momento, ele pode participar da reunião de forma remota sem nenhum problema. Tá bom, galera? Isso está na letra da nova NR5. Também, galera, o item 5.6.4. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando, e eu cito a linha A, ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal. Então, a gente sabe que, basicamente, vamos colocar aqui uma empresa de grau de risco 3 ou 4. A gente vai ter ali 12 reuniões, né? Então, uma a cada mês. Dentro desse contexto, quando ocorrer um acidente grave ou também um acidente que leve ali o trabalhador a óbito, eu devo estar abrindo uma ata extraordinária, ou seja, uma reunião extraordinária deve estar acontecendo. E já na linha B fala também que a reunião extraordinária ela deve ser realizada quando houver solicitação de uma das representações. Então que fiquemos atentos a essas questões. Então todas essas situações aí na linha A e na linha B, eu vou ter que estar abrindo aí uma ata extraordinária para essa reunião. Pessoal, dentro desse mesmo tema, eu quero destacar a vocês. Para cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPAS designarão o secretário responsável para redigir a ata. Então é aquilo que eu falei no instante. Em cada reunião eu posso ter um secretário diferente, porque os próprios membros da CIPA podem estar designando um secretário responsável para redigir a ata da CIPA. Modelo de ata de reunião da CIPA, segue aí na tela aí para vocês, eu coloquei. Observe, galera, ó. A ata da primeira reunião mensal da CIPA gestão de 2020, por exemplo, 2023 a 2024, dos representantes do empregador e dos empregados da empresa tal, estabelecida na rua tal, número tal, bairro tal. Aí vem aqui o corpo, aos dias por extenso, tá vendo? Do mês por extenso e de ano por extenso. As horas também escrita por extenso, bem como os minutos por extenso, sob a presença do senhor, nome do presidente da CIPA, os demais membros titulares suplentes que se reuniram para realizar a primeira, segunda, terceira, quarta reunião dessa gestão.
e por aí vai, aos dias por extenso do mês tal, né, no local designado no calendário, e aí vai. Sempre quando colocar datas, horários, coloque por extenso, é a preferência para evitar adulterações. Continuando com o corpo da CIPA, olha só, você tem aqui a segunda parte, né, da ata, o senhor, nome do presidente, que verificou-se que não houve acidente de trabalho até a presente data. Caso tenha havido acidente, informar a data e local e descrição. Tá vendo? Então, basicamente, esse é o corpo da CIPA. Aqui está a assinatura do presidente, do vice-presidente, e na parte terminal ali, você tem ali a assinatura também do secretário da CIPA, e embaixo os demais membros titulares ali da CIPA. Basicamente é isso daí, não tem arrodeios, não tem bicho de 7 cabeças. Você seguindo esse modelo aí já foi. Galera, não tem um modelo específico para CIPA. A própria nova NR5, desculpa, ela não traz um modelo de ata de CIPA. Não existe, não é nada engessado. Agora, se você se ater a esses detalhes, data por extenso, horário por extenso, se você se ater a essas pequenas mudanças, pronto, tá bom demais. Você faz sua CIPA e coloca essas informações, tipo de reunião, nome dos presentes, né, o assunto, o que vai ser discutido, decisões tomadas, tudo isso faz parte do corpo da ata da CIPA, tá bom? Eu vou ficando por aqui. É com grande satisfação que trazemos esse material atualizado para você, específico sobre a ata da CIPA. Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela. Segue Vita! Segurança, vida e trabalho.